Olá, ele é um cara tranquilo, idealista e de atitude. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Edgar e da dona Vani, é uma figura conhecida na região. No mundo da política, ele já foi vereador e candidato a prefeito. Na cultura, ele é produtor e desenvolve um trabalho muito legal, junto com o Daniel e a sua equipe, à frente da Cultural. O marido da Vivian tem 2 filhas, a Luna e a Maia. E no auge dos seus 39 anos, ele já produziu 3 edições do Festival de Cinema de Gramado, Feira do Livro de Novo Hamburgo, primeiro Porto Alegre Jazz Festival e 12 livros editados. Hoje teremos uma conversa de peso com Ralph Joy Tizen Cardoso. O Ralph Cardoso, seja muito bem-vindo, Ralph. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer te receber, peço desculpas de pronto aí pela voz hoje, mas importa que tu tá bem, não tá descontado, tá pronto para conversar com a gente aqui. Aquela musiquinha não sai da nossa cabeça, né? Pois Eu é. sou o Ralph. As pessoas Marcou, te encontram né? hoje, te cobram Não, elas cantam junto, distanciamento assim. da política, por exemplo. Eu acho que mais do que cobrar o distanciamento, assim, entendem com carinho. Acho massa, assim, é um negócio que, ao mesmo tempo em que é uma cobrança velada, compreende, bah, que bom, né? Que bom que tá conseguindo fazer outras coisas, como é que tu tá bem e Mas tal. a política ficou mais burra com a tua saúde, menos ativa, menos inteligente. Precisa se dizer isso, e acho que qualquer pessoa diria isso tranquilamente. Natural de Novo Hamburgo, nascido e criado aqui. Quais são as lembranças aí? São Leopoldo. Natural de São Leopoldo. São Leopoldo. Nascido em São Leopoldo. Nascido em São Leopoldo. Vieste para cá com... Eu vim para cá em 88. O pai é funcionário público estadual, né? Foi delegado de polícia desde sempre, ou pelo menos desde que eu conheci ele, né? E nós morávamos em Portão quando eu nasci, porém não tinha hospital em Portão, então nasci em São Leopoldo, porque tinha que nascer em São Leopoldo, a gurizada de Portão, né? E de lá a gente foi para Palmeira das Missões, de Palmeira das Missões foi morar em São Leopoldo, de São Leopoldo foi morar em Paraí, que é uma cidade encantadora, pequenininha, assim, perto de Nova Prata. E em 88 ele veio transferido para cá. Quando seria transferido para Caxias, né, nós com todos os amigos, né, eu, minha irmã e meu irmão já com um pouco mais de voz ativa, assim, bah, não dá, né? E aí ele cedeu, se aposentou e a gente ficou em Novo Hamburgo, né, Chega de muito ficar bem. pulando de galho em galho, já tinha raízes aqui. Já porque eram que 13 anos, 12, 13, 14, né, a idade que eu tinha, é quando tu efetivamente estreita outros laços assim e começa a apontar, né? Isso dá para ver hoje, na época eu não via assim, né? Mas tu começa a apontar os caminhos que tu vai tomando, tu começa a moldar aquela tua juventude e é por ali já, né, com as relações que tu faz nessa época. E eu estava muito feliz, né? Fazia parte dos Canarinhos aqui no Novo Hamburgo, de 89 a 92, e são desse tempo ali os amigos que eu tenho desde sempre, embora veja um ou outro muito de vez em quando, né? Como um vem supermercado, velório, né? E aniversário de filho quando for data cheia, então, né? Mas são os amigos de sempre, né? Daqueles amigos que a gente tem da infância, assim, em que em qualquer aperto é para eles que tu vai correr e vice-versa, né? E essa visão mais humana de mundo, como é que fica? Eu acho que tanto do pai quanto da mãe, assim, são figuras muito sensíveis, né? Embora nenhum deles fosse militante de qualquer segmento, né? Era a mãe bancária, o pai funcionário público, de uma rotina comum, talvez, né? Para essas carreiras, né? Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito sensível a essa pauta, assim, coisas que falavam da ditadura, por exemplo, me tocavam muito, né? Eu lembro sei lá, da morte do Tancredo Neves e ter chorado porque chorava. Então,
Acho que vem muito dessa antena ligada para esse lado. Não me explica, não pergunta para explicar porquê ou coisa assim, né? E acho que dali vem essa abertura, né? Para ouvir coisas desse segmento, assim, né? Para ouvir as pessoas que falavam coisas parecidas e sentiam coisas parecidas, né? Eu me lembro de ti muito forte, acho que foi a primeira vez que eu recordo de uma proximidade nossa, que foi o movimento do Fora Collor em Novo Hamburgo. Ali tu foste um dos protagonistas na organização, na implementação desse movimento, não sei se já pelo partido político, já pelo PT naquele momento, Não. mas já militante ativo e protagonista da tua história. Isso faz o quê? Uns 5 ou 6 anos, né? A gente tinha essa cara de guri que tem agora. Não. Tá bom. Não pode mentir na TV? Não. Tá bom. Não, foi em 92, sim, que foi algo brilhante, marcante, fundamental, necessário. Acho que fez muita reflexão para a época, né? E acho que essa reflexão não contaminou e não contagiou suficientemente para durar pelo menos 3 décadas, né? Então, no Fora Collor ali, eu lembro que a gente constituiu unidade porque justamente a gente estava de fora dos partidos políticos, né? O que na época eu não achava adequado que os partidos controlassem ou coordenassem parte das manifestações dos movimentos, e em seguida eu começo a entender que sim, né, que existia a necessidade de uma organização que ia para além de mim e de ti, né? Onde é que a gente se encontra, onde é que nós estamos, né? E nesse aspecto, eu acho que os partidos cumpriram um papel fundamental naquele período ali, principalmente os partidos de esquerda, né? Em que não só a denúncia foi articulada com muita força por esses partidos e pelos movimentos que eram próximos, mas foi o que efetivamente deu sustentação para que as marchas se tornassem maiores, para que a pressão efetivamente acontecesse e que fosse possível derrotar o Collor dentro do Congresso. Derrubar o presidente da República. E que foi bonito aquilo, né? De improviso a gente viu o impeachment num telão no calçadão, né? Então, um dia único, inesquecível aquele outubro. Aquilo ali foi a tua porta de entrada para a política partidária? Eu acho que aquilo ali foi a porta de entrada para um convívio em um outro grupo, né? Que depois foi assediado a partir daquele momento? Não assintosamente, nem porque o assédio às vezes ele tem uma conotação diferente, né? Não quero dar conotação pejorativa, mas é isso, né? Né? O que teve não sim. via-se ali um jovem promissor, dos eloquente. partidos, não, até porque a figura promissora lá era a Dionéia. Né? Ela era a figura, ela foi escolhida por nós para falar em nosso nome ou em nome dos estudantes, não associados ainda, né? E ao mesmo tempo ali a gente aprende muita coisa diferente, principalmente com a gurizada do Liberato, né? A gente tinha lá o Júlio, né? A gente chamava o Júlio Negão, né? O Juliano Brito e o Jairo, né? Que eram os loucos que nos ensinavam coisas que a gente ainda não conhecia, né? E todas elas foram importantes. Eu lembro que algo que me chamou muita atenção, assim, né? Tinha meninas que eu não lembro de qual escola eram, mas que elas pegaram o ônibus a primeira vez porque elas tinham que ir junto com um de nós a uma escola estadual para fazer um contato com alguém do Grêmio Estudantil de lá, né? Pô, a gente não era mais guri, nem elas, né? Nós estamos falando de gente ali com 14, 15, 16 anos, 17 anos, né? E alguns não tinham pegado o ônibus, pegou o ônibus ainda para andar dentro da cidade, né? Então, não só essas pequenas marcas assim, mas as grandes revelações. Eu acho que a gente ali aprende a chegar perto de Eduardo Galeano, a gente aprende a se ouvir, né? A gente aprende a xingar de maneira organizada, né? E nem sempre essa organização ela também fazia o ensinamento da melhor forma, mas ela te impunha um resultado, ela te impunha uma busca, né? E as primeiras conversas em relação ao partido que eu fiz foi com o Fábio Vazen e com o Irã, né? O Fábio, ele dirigia, tinha um nome lá, eu não lembro se era uma Variant ou uma Brasília. Era uma Brasília. Chumbo, né? Chumbo ou cinza, né? E a gente andou muito naquela Brasília. O falecido, né? Fábio Vazen. Falecido Fábio Vazen, que indiscutivelmente foi um dos caras que mais
mas fez brotar a gurizada militante no Vale dos Sinos. Tu chegou a olhar muito além do Cidadão Kane, numa sessão secreta com ele também? Não, nem foi secreto, assim, eu já tinha visto isso, né? Mas eu acho que essa é uma virtude, assim, que os movimentos de esquerda e de juventude tinha uma certa de esquerda, mística isso tudo, claro né? que sim, né? Mas ao mesmo tempo mítica, tinha uma missão que eu acho que na medida em que tu começa a abrir mão disso, né? Em nome de outros valores ou outras prioridades, tu começa também a esvaziar a capacidade de conteúdo dos teus militantes, né? Porque eu lembro que a gente fazia, sei lá, cursos de formação política, né? E tu ouvia experiências, às vezes mais simples aparentemente, porque era uma figura anônima, que era um catador, ou que era um sindicalista, ou que era um professor, que não era uma figura pública, né? Às vezes com narrativas, por exemplo, do Flávio Kutzi contando, né, a sua experiência enquanto militante político preso no Brasil, preso na Argentina, torturado, enfim, né? Que era óbvio, né, para nós todos ali, uma figura não só de respeito, mas de sustentação. Pô, esse cara tem que continuar fazendo o que faz, né? E isto, não só ouvindo essas histórias, como vendo filmes, como lendo livros, como buscando formar gente, né, na prática também, com a experiência do Fórum Social Mundial, por exemplo, de Porto Alegre, que foi, acho que um marco em todos que chegaram perto, né? Não tem como... Vieram aí mandatos como vereador, né? Mandatos sempre muito ativos, né? Sempre fazendo contraponto às administrações municipais e na ponta da discussão, provocando a discussão em diversas oportunidades. E aí me parece que veio uma grande decepção na tua vida. É esse só o nome? Quase. Não, eu acho que não. O que me tirou do mandato foi muito dessa decepção, ao mesmo tempo que com os meus eu não me decepcionei. Né? Com quem, de alguma forma, a gente foi fazendo esses movimentos. Flávio Kutzi continua sendo Flávio Kutzi. Continua sendo Flávio Kutzi. Raul Ponte continua sendo Raul Ponte, mas o Chimitão, que é professor da URGS, um economista, continua sendo Chimitão. Né? Uma figura daquelas que saiu do PT, ao mesmo tempo não deixou de ser amigo dos petistas, porque eu acho que as coisas têm que ser separadas, diferente do que a gente vem encontrando hoje. Né? Eu posso ser radicalmente adversário da tua ideia, né? Mas eu não posso xingar o Rodrigo porque ele é gremista, ou porque ele é do PP, ou do PT, ou do que for. Né? Eu acho que a gente tem que conseguir separar as privacidades. Né? As redes sociais, que a gente não tinha naquela época, elas estão expondo todo mundo a tudo, como se tudo fosse possível e se tudo fosse legítimo, né? E não é. Né? Então, estas coisas eu acho que elas se misturam, né, muito. E, ao mesmo tempo, o que me fez escolher assim, sair da política partidária e sair da militância política organizada foi o nascimento da minha filha ali, né? Que ela nasce naquele ano de 2005 ali, num movimento que era um movimento de saída do PT, então ela participou chorando no colo lá, né? De movimentos importantes daquelas decisões que a gente tomou. E, ao mesmo tempo, eu percebia que era também de fazer uma escolha, né? Ou eu sigo fazendo isso, né? E acho importante quem consegue dedicar a vida a estas coisas, então cada vez mais admiro figuras que fizeram isso e que fazem isso. Né? Porque pressupõe abrir mão de muito da sua vida de pessoal. De tudo, tu não tem vida pessoal nesse sentido. Né? Tu não pode considerar, por exemplo, e absurdamente hoje mais maleficamente ainda, porque a sociedade te exige, por exemplo, sei lá, de um ministro da saúde ou de um ex-ministro de não sei o quê, porque fez parte do governo Dilma, ser xingado num restaurante. Né? O Guido Mantega ser corrido de um hospital onde a mulher dele fazia tratamento. Estas coisas não podem. Isso é perverso, né? Então, quando eu fiz o movimento de saída desse ambiente, foi porque eu escolhi ser pai. Né? Não foi... Bacana, mas nunca desistindo da política. Talvez a política partidária, sim, mas agora militando na política cultural. A gente vai conversar sobre isso logo depois do nosso intervalo. Hoje conversando com o pai da Luna e da Maia, Ralph Cardoso.